Olá pessoal, nessa videoaula vamos ver a regra do trapézio repetida. Então, uma das formas de melhorar a regra do trapézio é subdividir o intervalo AB em n subintervalos de tamanho H, de tal forma que eu aplique a regra do trapézio para cada um desses subintervalos. Então, aqui no caso, eu vou ter uma função. E aí eu quero integrar essa minha função de A até B, por exemplo. E eu divido esse meu intervalo. Vamos começar aqui dividindo em duas partes. Então, meu n aqui vai valer 2. E eu divido esse intervalo AB em duas partes, ou seja, eu vou fazer B menos A dividido por 2, e esse vai ser o meu valor do H. Então, aqui eu vou ter o intervalo dividido em duas partes iguais de valor H. E aí, no caso, eu vou ter três pontos. Então, quando eu divido em dois intervalos, eu vou ter três pontos. No caso aqui, eu vou colocar x1, x2, que vai ser o ponto central, e o x3, que vai ser o valor do B. Então, a gente vai ter os valores correspondentes aqui, y1, aí aqui o y2 e aqui o y3. Então, nós vamos aplicar a regra do trapézio nesses dois subintervalos. Então, nesse primeiro subintervalo, nós vamos ter uma reta que vai do ponto x1, y1 até o x2, y2, e no outro subintervalo uma outra reta que vai do ponto x2, y2 até o x3, y3. Então aí nós vamos ter duas integrais aproximadas, uma integral 1 e uma integral 2, e quando eu somar as duas integrais, nós vamos ter a aproximação para a integral de todo o intervalo AB. Então, vamos chamar essa integral de I, que vai ser a soma de I1 mais I2. E aí nós aplicamos a regra do trapézio para cada um desses subintervalos. Então, aqui no intervalo 1, a minha integral aproximada I1, então aqui eu vou aplicar a regra do trapézio, vai ficar H sobre 2, aí aqui no caso Y1 mais Y2, mas agora o intervalo 2 aqui com a aproximação da integral 2, então vai ficar H sobre 2 aqui aplicando a regra do trapézio, aí aqui vai ficar Y2 mais Y3, e daí se a gente colocar o H sobre 2 em evidência, nós vamos ter Y1, aí aqui vai ficar Y2 mais Y2, vai dar mais 2Y2 e mais o Y3. Então essa é a fórmula da regra do trapézio, no caso aqui para n igual a 2 subintervalos. Agora vamos fazer para o n valendo 3 subintervalos. Aí nesse caso, o meu h ele vai ser b menos a dividido por 3 aqui. Então, graficamente, isso vai ficar mais ou menos dessa forma. Eu vou ter meus extremos aqui, A e B, que eu quero integrar. E o meu h ele vai ser a divisão desse intervalo AB em três partes. Então, aqui nós vamos ter cada uma dessas partes valendo h. E aqui nós vamos ter 4 pontos. Então, observe, quando eu tenho 3 subintervalos, eu vou ter 4 pontos, que no caso aqui vai ser o x1, x2, x3 e o B, que vai ser o x4. Então,
aqui correspondente vamos ter o y1, aí o y2, o y3 e aqui o y4, correspondente ao x4. Então nós vamos ter 3 intervalos e vamos ter 3 aproximações de integral. Integral I1, I2 e I3. E essas integrais a gente vai obter aplicando aqui a regra do trapézio. Então aqui nós vamos ligar por uma reta os extremos do primeiro subintervalo, aqui no segundo intervalo também e aqui no terceiro intervalo. Então vamos agora colocar na fórmula, vai ficar o I, que é a integral que vai ser a soma dessas 3 integrais. Então ele vai ser igual, no caso eu vou aplicar a regra do trapézio nesse primeiro intervalo, vai ficar h sobre 2, y1 mais y2 mais h sobre 2, agora aplicando nesse segundo intervalo, vai ficar y2 mais y3 mais h sobre 2. Aí no último intervalo, aqui no terceiro intervalo, vai ficar y3 mais y4. E aí eu coloco o h sobre 2 em evidência e vai ficar entre parênteses y1. Aí observe, vamos ter 2y2 aqui. A mesma coisa com o y3. Então vai ter mais 2y3 e mais o y4. Então observe que começa a aparecer um padrão aqui. Nós começamos a perceber uma soma aqui para y2 e y3. Aqui no caso multiplicado por 2. Então vamos fazer agora para um n, uma quantidade de n subintervalos. Quando eu tenho n subintervalos, eu vou ter n mais 1 pontos. E o meu h vai ficar igual a b menos a, que é os extremos do intervalo, né, dividido por n. E a minha integral aproximada total vai ser I1 mais I2, que vão ser as somas das integrais dos intervalos, mais assim por diante até o último intervalo, a última integral do último intervalo. Então, colocando agora a regra do trapézio para cada um desses intervalos, vamos ter h sobre 2. Aí aqui nós vamos ter y1 mais y2, mais, aí para esse segundo intervalo aqui é 2. Nós vamos ter h sobre 2, aí aqui vai ficar y3, aliás, y2 mais y3, mais, e assim por diante, até o último intervalo. Então aqui no último intervalo nós vamos ter h sobre 2, aí entre parênteses vai ficar yn mais yn mais 1, porque nós vamos ter n mais 1 pontos. Então daí a gente coloca o h sobre 2 em evidência e nós vamos seguir o seguinte padrão, vamos ter o y1 e o yn mais 1 aqui nos extremos. Agora aqui no interior nós vamos ter sempre multiplicando por 2, porque no caso aqui vamos ter 2y2 e aqui seria 2y3, porque o y3 apareceria aqui e na próxima regra do trapézio aqui. Então vai ficar 2y3 mais 2y4 mais 2y5 e assim por diante até 2, no caso yn aqui, 2yn, aí mais
o valor do extremo do intervalo, que é o yn mais 1. Então essa é a fórmula generalizada da regra do trapézio. E na próxima videoaula vamos resolver um exemplo utilizando a regra do trapézio, que no caso eu chamei de regra do trapézio repetida, porque a gente vai repetindo aqui a regra do trapézio para os n subintervalos, ou então ela também é conhecida como regra do trapézio composta. Quando nós temos apenas um intervalo, é a regra do trapézio simples, e quando nós temos mais de um intervalo, nós vamos ter a regra do trapézio composta. Então, até a próxima videoaula e obrigado.